Olá, estamos começando mais um episódio do Expõe-se, um videocast que é aberto para toda a cultura LGBTQIA+, e estamos aqui hoje com uma convidada ilustre, uma atleta, modelo, dançarina, várias coisas. Ela vai contar um pouquinho pra gente hoje, um pouquinho de cada uma dessas camadas que ela tem, um pouquinho de cada coisa que ela faz. Gostaria de apresentar para vocês Janaína Matos. Bem-vinda, Janaína. Tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Boa noite. Eu quero pedir para você se apresentar pro pessoal. Então, eu sou Janaína Matos, tenho 35 anos, sou natural do Maranhão, moro em Goiânia desde os 7 anos mais ou menos, e moro com família. Sou graduada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício, sou atleta fisiculturista, fiz alguns trabalhos como modelo passarela, fotografia. Sou rainha de carnaval pela Beija-Flor Goiânia e muitas outras cositas. Bacana, Janaína. É muito bom receber uma pessoa que atua, né, com o corpo, já que o nosso corpo, às vezes, ele costuma sofrer tantas violências, né, e tanta discriminação. Acredito que vai ser um papo super interessante sobre essa questão, que é uma questão bem sensível. Gostaria de que você contasse pra gente como que começou a sua paixão pelo corpo, pelo movimento, pela atividade física. Como que surgiu isso? Já tem alguém na sua família que te trouxe isso ou você descobriu isso por conta própria? Então, a minha vida fitness começou na dança. Bem na época que começou a surgir aulas de ritmos nas academias, enfim. E aí, como eu tinha dificuldade de arrumar emprego, eu fui numa academia próxima à minha casa e pedi pro dono me dar a oportunidade de ser professora de dança. E com isso ele aceitou, e aí ele ficou me induzindo a estudar e fazer faculdade de educação física, que aí eu poderia ter mais chances dentro da academia, aí abrangir outras áreas. E uma certa época da minha vida eu de fato tomei essa decisão e comecei a fazer a faculdade. Isso você tinha que idade, assim, mais ou menos? Você Meu, era adolescente, já... Não. meu primeiro contato com a academia foi ali em torno de 23, 24 anos, mais ou menos, Uhum. nessa Foi época. depois dessa época que você decidiu cursar educação física? Exatamente. Foi depois desse período. Uhum. E você teve alguma influência da sua família, algum apoio? O pessoal já tinha alguém assim da sua família que já era dessa área ou não? Então, eu tinha meu irmão como, assim, de certa forma me espelhava, porque Uhum, quando eu era criança, ele pedia pra eu ajudar a fazer abdominal, ele uhum, tinha muitos livros sobre luta, ele assistia muito esses vídeos, assim, então ele praticava luta em casa mais por vaidade mesmo. uhum. E daí eu cresci mais, assim, um pouco interessada nessa parte de esporte, de dança, esse trem assim. Entendi. E hoje em dia você luta, você é fisiculturista. Qual a diferença de ser uma atleta fisiculturista para uma atleta que luta ou faz as duas coisas? Existe assim uma. Então, a principal diferença é a força, que no fisiculturismo é mais uma exposição corporal. Como a própria palavra fala, é culto ao corpo, É fisiculturismo. algo mais estético. Isso, é mais estético. A gente usa da força apenas durante os próprios treinos, que é na preparação. Uhum. Diferentemente da luta, que ele tem todo o processo de treino de musculação, mais o treino da luta, que ele precisa ter força maior do que o adversário. Técnica de luta, Isso. né? O condicionamento E nós físico. não temos essa característica de força, só mesmo exposição corporal. Entendi. Mas isso também requer a mesma disciplina de cuidado, né? De Sim. corpo. Eu acredito talvez até um pouco mais, porque como é pura estética, né? Igual você falou, que às vezes a força não é avaliada, né? Ali no final das contas. O que é avaliado é a estética. E a gente sabe o quanto que as pessoas são, né? Enjoadas e cringe com estética, o quanto que os corpos são mesmo julgados, né? Tipo assim, você precisa estar dentro de um padrão. Mesmo que né, a gente pensa, não precisa ter um padrão de corpo, mas para participar da competição, né?
você precisa ir ganhar ou ficar em segundo lugar, você precisa estar dentro desses padrões, você precisa estar respondendo a esses requisitos. Sim. E como que foi pra você? Como que tem sido pra você? A gente vê aí muitas mulheres com disforia com o próprio corpo, né? Desde muito sempre, todas as mulheres passam por isso, sejam elas mulheres cis, mulheres trans ou não. Então a mulher ela é muito cobrada pela aparência. Então como você lidou com isso desde o início até agora? Você vê que teve uma melhora disso de lá pra cá? É, em questão de preconceito, em questão de mais respeito com o corpo feminino? Qual que é a sua visão em relação a isso? Então, como uma mulher trans e atleta fisiculturista, a gente precisa ter um equilíbrio emocional muito grande. Porque uma pessoa comum, normalmente ela se ofende quando você bota defeito nela. Ah, você tem a bunda pequena, ah, você é toda quadrada, você só tem a perna fina. E a maior parte das mulheres trans tem esse transtorno, tanto é que a maioria transforma os corpos com silicone, com cirurgias e afins. As que têm condições, as que não têm, têm que sobreviver com isso. E no meu caso, o fato de não ter a própria condição e não poder fazer isso devido ao fisiculturismo é um pouco mais complicado, porque Então, assim, só sem querer te interromper. Então, uma mulher que pratica o fisiculturismo, por exemplo, ela não pode ter uma prótese de silicone. no seio sim. No seio, sim. Sim, a única cirurgia que um atleta fisiculturista pode ter. Ah, sim, pode. Entendi. E continuando o meu raciocínio, e no meu caso, sendo atleta e sendo mulher trans, é complicado nessa questão, porque a todo momento você está sendo observada e julgada. Em dobro, Em né? dobro, exatamente, profissionalmente e socialmente. Então, assim, é complicado, não é impossível, só é complicado, mas não sei como eu consigo fazer isso, mas eu tô fazendo. Por exemplo, no meio da competição lá, o árbitro ele compara o seu glúteo com o glúteo da colega, compara a sua cintura com a cintura da colega. E no dia a dia isso acaba acontecendo, porque pela visibilidade que a gente ganha, quando a gente tá na academia, quando a gente tá no shopping. Tem que ter um as- preparo mental também pra lidar com Exatamente, isso, né? exatamente. É isso que eu acabei de falar, que eu não sei como eu faço isso, mas eu faço. Uhum. Porque as pessoas observam bastante. Então, tipo assim, às vezes eu sou julgada até se eu como algo fora da dieta em público. Ah, mas você não é atleta, você não podia estar comendo isso. Gente, a gente tem uma vida normalmente, a gente come de tudo, só é mais controlado. Uhum. Então, assim, é um julgamento em dobro a todos os momentos. É disciplina, né? Afinal, você tá ali construindo o seu corpo, construindo a sua imagem, né? É sua profissão também, é algo que você leva a sério, é um propósito, Sim. não é uma brincadeira, né? Ninguém tá ali brincando de fazer fisiculturismo. Recentemente, a gente teve os Jogos Olímpicos, não sei se você acompanhou, mas acredito que você deve ter acompanhado aquela questão daquela mulher que se eu não me engano é do boxe, né, da luta, que ela tinha, cromossomicamente, ela tinha mais hormônios masculinos do que femininos, e por causa disso ela foi tida como uma mulher trans, né, e tava entendendo ela como uma mulher trans, e se gerou toda uma política, uma polêmica ao redor desse assunto, né, e no final das contas ela era uma mulher cis com esse desequilíbrio hormonal. O que que você, assim, enquanto atleta, enquanto pessoa mesmo, o que que você achou dessa situação que se gerou em torno disso? Você acha que foi um pouco de falta de responsabilidade das autoridades do jogo ali, da competição, sabe? Talvez um cuidado a mais. Como que você, como profissional e no geral, assim, viu essa situação, assim, essa exposição toda? Eu acho, assim, que basicamente a mídia ela tá se tornando muito sensacionalista. Então, assim, notícia comum não tá gerando tanto engajamento, virtual principalmente. Então, assim, eu acredito que todo mundo da federação sabia Uhum. dessa questão. E eu acho que gerou, assim, um sensacionalismo nessa questão, porque
Eu, por exemplo, passei por diversos exames, teve toda uma assessoria jurídica ali, uma assessoria psicológica, para poder eu competir. Uhum, E para chegar a um nível de Olimpíadas, não deve ter passado por despercebido isso. uhum. Tanto como as lutadoras adversárias, como a própria mídia dizendo. Eu acho que todo mundo já sabia disso. Eu acho Sim, que quiseram realmente gerar assim, um boom no mundo sobre essa questão. gerar uma polêmica, É né? porque Tanto com a seus palavra direitos. transexualidade já gera muita rebuliço, muita Uhum, polêmica. Tanto é que o presidente atual dos Estados Unidos está gerando muito isso. sim, E um vereador também em São Paulo também tá gerando essas questões. Então, assim, o que tá rolando no momento de notícia que tá gerando muita conversa, muita polêmica, é a palavra transexualismo. Então, sim. eu acredito que foi um pouco de sensacionalismo mesmo. Parece que a gente nunca teve tão em alta, né? A gente tá conquistando Mas, poderes. mas é sempre nesse lugar, né? Nesse lugar de tá tendo um direito tolhido, de tá tendo, né, um lugar que é seu tirado, né? Como você falou nos Estados Unidos. É um absurdo. Eles mandaram é, modificar todos os transportes, os passaportes, Passaportes. todos os documentos de pessoas trans para o contrário do que elas são. E, por exemplo, não é só uma questão ali de expressão do gênero da pessoa, isso coloca também as pessoas trans em situação de perigo. Né? Se, por exemplo, a pessoa é separada numa blitz ou numa situação dessa, tá num voo, né? Aí pede o documento, aí a pessoa entrega o documento e aí tá lá que é outra coisa, e aí, Isso é sabe, difícil. é constrangedor, é difícil, acaba gerando mais transfobia ainda, mais preconceito ainda, né? Acaba Exatamente. piorando ainda mais a situação da pessoa que tá passando por isso. Enfim. Eu vi recentemente um estudo que fala que eles compararam, né? Se mulheres trans têm mesmo essa vantagem física acima das mulheres cis, né? E concluiu-se que não tem. Uma mulher que está em terapia hormonal, ela realmente ela não tem a mesma capacidade. Se ela for uma mulher trans, ela não tem a mesma força que um homem trans ou de um homem cis. Do mesmo jeito que a mulher, se ela também do mesmo jeito que ela é diferente da mulher cis. Então já foi concluído cientificamente que não é um homem competindo com a mulher. São mulheres de igual para igual ali competindo. Isso é cientificamente já explicado. Não tem por que as pessoas procurar mais confusões e mais preconceito em cima disso, e gerar mais preconceito. É como você falou, é puro sensacionalismo, é procurar alguém para bater, é procurar, né, alguém assim para poder apontar o dedo e para poder destilar o ódio e gerar essa polêmica que acaba gerando, violências que acabam gerando. Você iniciou sua transição com que idade? Você era bem novinha? Já era mais velha? Então, eu tive duas tentativas. A primeira foi ali após os 16, 17 anos. E aí, como a minha família é muito conservadora e rude ao mesmo tempo, em questão de informação mesmo, eu fui impedida disso. E daí eu busquei primeiro a minha independência financeira, procurei estudar, procurei trabalhar para poder conseguir concluir essa transição, para não ter que precisar ir pra rua, para não ter que precisar passar por todo aquele processo de humilhação familiar. Uhum, E aí a minha segunda tentativa já foi lá pelos 22, 23 anos, entendi. que aí eu já comecei a minha transição. Aí você já tava. Aí você já tinha conquistado essa Sim, independência, já você já trabalhava, já tinha terminado o trabalhava. ensino médio, Entendi. Aí de lá pra cá não parou mais. bonequinha. Luxo, luxo. Eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo que você tá sempre ali incentivando as pessoas a praticar exercício também, você mostra o seu dia a dia, né? Eu acho isso muito legal. Você tem, enquanto atleta ou enquanto pessoa, você tem uma outra referência de pessoa trans no esporte que você
acompanhou desde quando era pequena ou não? Assim, eu conheço algumas meninas que também são atletas. Uma delas a gente até meio de, às vezes, conversa um pouco, mas como, como espelho, assim, eu não tenho ninguém. Na verdade, eu sempre me inspirei em mim mesma. Porque eu não, tenho uma mania de querer fazer as coisas onde nenhuma outra trans pisou. Chique. E aí, o meu primeiro emprego foi em salão de beleza. Aí eu falei assim, todo mundo consegue trabalhar no salão de beleza. E aí eu sempre busquei isso, É sabe? basicamente o primeiro emprego, né? Exatamente. Ah, você trabalha de quê? De salão. E aí eu procurei ser diferente, eu procurei mostrar para as outras meninas que a gente pode tudo. Por exemplo, eu fui a única trans na faculdade. E um curso de educação física, 90% é homem. Não vou dizer que eu sofri nenhum tipo de transfobia, porque eu sempre fui muito bem respeitada. Durante 4 anos de faculdade, não tive nenhum problema. Durante esse período você já estava em transição. Não, a minha Já faculdade tinha, já tinha concluído a minha você transição. já tinha Uhum, concluído. sim. Ah, então pra você foi, digamos assim, foi menos constrangimento, né? Porque geralmente a gente sofre mais essas transições, essas transfobias quando a gente tá nesse período De transição. de transição, né? No Sim. período do tirar o bruto ali pra. Fazer complicado. E agora uma dúvida pessoal. E pra você, como que você vê essa questão hoje em dia? Uma mulher trans, ela precisa ser toda transformada, que a gente tem essa padronização também, né, dentro da Tem. É o comunidade, né? preconceito dentro da comunidade. É, o preconceito dentro da própria comunidade. Existe. Então, como que você vê? Você vê, por exemplo, é, a partir do momento que a pessoa já não se identifica como trans, ela já é trans, ou ela precisa passar por essa transição, passar por esse momento de mudança, passar por cirurgias, passar por hormonização para ser considerada e respeitada como uma pessoa trans? Ou não? O que é a sua Mulher, uma pergunta dessa em 2025, eu vou ser visão? cancelada. Porque o meu modo de pensar 50% da comunidade concordaria e as outras 50% me cancelaria. Porque mulher, pra mim, é uma essência. Então, primeiro começa mental. Uhum. Só que essa questão mental, hoje em dia, ela não tá tão assim feminina. Então eu tô vendo muitas pessoas se identificando como mulher trans, mas ainda tem uma barba, ainda tem uma roupa masculina, Uhum. já usa o nome social feminino, mas não é uma mulher, Uhum. fisicamente falando ali. Feminina. Exatamente. Então, assim, é meio até difícil de eu falar, porque muita gente vai me cancelar. Não, mas Porque, aqui. assim, pra mim, Janaína Matos, uma mulher trans, primeiro, começa mental, porque ela precisa se ver como uma mulher, e segundo, fisicamente. Uhum. A questão das cirurgias depende muito de condições financeiras, porque a gente sabe que o Brasil jamais vai ter, assim, algo que nos ajude. Por exemplo, os homens trans, parte dos planos de saúde particular Uhum. já consegue ajudá-los a fazer a mastectomia, né? Que é a Sim. retirada do seio. E já nós mulheres trans, a questão do seio é considerada uma estética. Um tabuzão, né? Exatamente. Então, assim, por mais que gere um transtorno mental pra gente se olhar no espelho sem um peito, as pessoas consideram ainda como estética, e não é. Uhum. Então, assim, tudo começa mental. Aí depois começa na questão de comportamento, de como se portar. Uhum. Inclusive, existe um grande tabu entre a comunidade também sobre a diferença entre mulher trans e travesti, que é a questão comportamental, Uhum. o convívio social também. Então, pra mim é isso. Começa mental, o comportamento de uma mulher, se portar como uma mulher e conseguir ser uma mulher. As cirurgias vêm com o tempo. Sim, eu concordo com você em partes, mas também discordo em partes. Mas não acho que seja digna de cancelamento, não. Tá tudo bem. É, eu concordo com você que sim, é mental a partir do momento que a pessoa se entende como uma pessoa trans, né? Independente se é mulher ou homem, precisa se respeitar essa identidade, né? Independente da roupa, da forma como a pessoa tá se apresentando.
Mas aí, quando entra essa questão de feminilidade e de masculinidade, se você mesma não procura ali tentar se definir um pouco, você também tá abrindo espaço para receber certas críticas, porque não dá para esperar de ninguém que, né, que simplesmente vai bater o olho em você e vai te entender exatamente como você é, como você se sente. Não dá, gente. Infelizmente, a gente tá em 2025, mas ainda a gente enfrenta muito essa esse preconceito, essa dificuldade. E eu não falo não só para pessoas trans, para pessoas héteros também. Às vezes eu vejo uma pessoa hétero na rua e fico assim, gente, O que é isso? será que é isso? Sabe? Sim. Então, eu acho que parte do mental, então aí você respeita ali como a pessoa, né, se sente, como ela se entende, Uhum. mas também é uma coisa que parte da pessoa, né? Se ela se entende como uma mulher feminina, então ela precisa se comportar dessa forma, né? Se vestir dessa forma, assim. Se ela se entende como um homem, se veste como um homem, se comporta como um homem, né? Aí tá tudo bem, né? Acho que uma coisa não é o fim da outra, uma coisa não define a outra. E Exatamente. agora em relação a cirurgias, aí é uma coisa muito pessoal, né? Como você disse. Aí vai da pessoa se ela tem dinheiro ou não, se ela tem condições para isso ou não, se ela pode, né? Se o corpo dela vai aceitar, enfim. Hoje em dia, talvez essa seja uma pergunta um pouco invasiva. Você tem alguma prótese de silicone no seu corpo? Você. Eu nunca passei por nenhum procedimento estético cirúrgico. Uhum. Não tenho nenhuma prótese, nenhum enxerto. Isso por causa. Ainda. Isso por você ser atleta ou por você Em não partes, ter em acesso partes, ainda? porque da cintura pra baixo, eu não, como atleta, não Não posso. pode. Pra eu fazer, eu preciso desistir de ser atleta. Uhum, Então, assim, meu corpo é 100% natural. uhum. Hormonização, terapia hormonal, você Sim, sim, faz faço. normalmente Uhum. também. Qual tipo de terapia você faz? Então, anteriormente, é porque depende muito de quem tá cuidando do meu corpo. Porque, assim, como atleta, eu preciso de um treinador. Uhum, Então, tem toda uma questão analisada ali de hormonação. uhum, E aí vai muito de como eles estudaram essa questão. Por exemplo, eu já tive treinadores que eles não deixaram eu fazer nenhum tipo de terapia hormonal feminina. Então eu uhum, usei somente esteroides, que é o que as mulheres cis usam também. uhum, E os dois últimos treinadores, eles conseguiram manipular os dois hormônios. E deu certo. Eu falo que deu certo porque o último campeonato, por exemplo, a federação me exigiu um exame de testosterona. uhum. Que aí vem aquela questão que a gente falou no início sobre atleta de boxe. Para eu poder competir, eu precisava de testosterona mais baixo do que uma mulher cis. E aí acontece o seguinte, uma mulher cis que não pratica exercícios físicos, a testo dela varia ali de 9 a 54 mais ou menos. Normalmente. Isso. Quando a mulher cis, ela é treinada, ela pratica exercícios, automaticamente ela produz mais testosterona, então fica um pouco mais Uhum, alto. E se ela aplica, também fica muito mais alto. Ou seja, eu como mulher trans, eu tive que baixar a minha testosterona como uma mulher cis sedentária, no caso. uhum. Eu consegui ali o meu mínimo mesmo, eu consegui foi 14 por aí. Mas todo o pessoal jurídico da federação, eles aceitaram. E com isso, eles me compararam com uma mulher cis. Isso, Que isso tudo com acompanhamento também, sim, né? sim, eu não fiz nada sozinha. Tanto é que eu faço os exames periódicos com o clínico geral, que é todo aquele exame de rotina mesmo, e tenho um acompanhamento com o treinador. Eu não faço nada da minha cabeça. O povo acha que a gente faz tudo sozinho, mas não. Sim. E aí, o que deu muita polêmica na época que saiu no jornal, que eu tava tomando o lugar das mulheres, não sei o que, não sei o Hum. que era injusto competir com outra mulher. Isso já aconteceu com você, já aconteceu caso assim com você. Sim, comigo. Porque o último campeonato que eu participei, a minha foto foi parar no jornal. Uhum, E aí os comentários foram esses, porque falaram que eu tava tomando o lugar das mulheres, não sei o que, não sei o que. meu Por essa Deus. questão hormonal. Uhum, E foi o que eu expliquei e também o presidente da federação também explicou. O pessoal, eles compararam a minha testosterona com a testosterona de uma mulher cis e deixaram eu competir junto com mulher cis.
Como a competição não é de força, assim, de estética, de exposição, foi tudo de boa. As atletas concordaram e tudo deu tudo certo. Uhum. Então é muito essa questão. Outro dia mesmo eu vi uma publicação no Google falando sobre isso, que quando uma mulher trans ela baixa a sua testosterona ao nível de uma mulher cis, ela é considerada uma mulher cis. E, inclusive, eu fui numa consulta. Porque isso também mexe diretamente no condicionamento físico, né? Sim, A totalmente. força, tudo ali, tudo é levado em consideração. Inclusive, eu fui numa consulta para uma possível redesignação sexual e a doutora falou a mesma coisa, que a minha testosterona ela precisa ser baixada lá para o nível entre 9 a 54 para ser considerada uma mulher. Uhum. Então, todas as informações batem. Então, assim, é uma questão complicada, mas é de boa, tranquilo. Entendi. E como você falou, né, que depende de quem tá te acompanhando. Você quer dizer que, por exemplo, se você tiver com um treinador, ele pode ver sua terapia hormonal e falar assim, não, vamos mudar aqui, que aqui pode fazer assim, pode ser melhor. É isso, por exemplo, Sim, assim, você vai seguir de acordo com o que ele tá te exatamente. passando. Exatamente. E esse acompanhamento é ali 24 horas com você, do momento que você acorda, do momento que você vai pra apresentação. Exatamente. Quando tá próximo a campeonatos, por exemplo, toda sexta-feira de manhã em jejum tem que tirar foto de biquíni, frente, trás, lado, falar o que eu comi no dia anterior, se eu errei alguma coisa na dieta, que hora eu durmo, que hora eu acordo, que hora eu treino, que hora eu Tudo é trabalho. monitorado, Tudo é monitorado. Tudo é monitorado. calculadinho, assim, ó, na ponta do papel. Sim. Agora, eu vou fazer uma pergunta que também me veio em relação a esporte e corpos trans. É, eu já imagino qual vai ser sua resposta, mas quero fazer essa pergunta, porque tem muita gente que pensa assim, né? Ah, pessoas trans no esporte tá tomando lugar de tal. Ah, pessoas trans não pode frequentar banheiro de tal porque é perigoso, né? A gente vê muitas essas questões aí, a gente vê também muita gente falando assim: "Ah, então por que não faz um banheiro especial para as pessoas Ai, que trans? preguiça disso. Então por que não faz uma categoria no esporte ou um jogo especial para pessoa trans, né? Um esporte só para pessoas trans?" Acho que é meio óbvia a sua opinião, mas o que você, assim, pensa? Ou qual que é a sua mensagem contra, contra esse tipo de pensamento, né? Das pessoas não aceitar que a gente pode conviver juntas, que a gente precisa do nosso próprio espaço ao invés disso, né? Tipo assim, como se a gente já não fosse segregadas e separadas e divididas o suficiente, né? Separar um pouco mais. Como que você vê esse raciocínio aí? Então, na questão especificamente esporte, eu acredito que tudo que acontece com quem tenta participar dessa vida, por exemplo, existe, por exemplo, uma mulher trans na natação, uma mulher trans no boxe, uma mulher trans no fisiculturismo. E aí, nós que estamos na ponta sofremos esse tipo de barreira, por quê? Falta de procura. Eu acredito assim que, não sei se é por falta de realmente de interesse das meninas ou medo, não sei o que acontece, porque até então, geralmente eu não faço esse tipo de pergunta para as meninas, Hum. porque assim, poucas frequentam a academia para fins estéticos. E as que falam que não vão na academia porque tem medo de transfobia, tem medo de apanhar, não sei o quê, mas é uma questão particular delas mesmo. Algumas preferem, por exemplo, treinar sozinha em casa ou não preferem nada. Então, de modo geral, eu acredito que falta procura. Assim, não sei se é falta de interesse ou realmente medo das meninas. Por exemplo, eu fiquei sabendo que abriram uma categoria para mulheres trans, se eu não me engano, foi na natação, nas Olimpíadas. E aí essas inscrições abriram no Brasil apenas para pessoas trans. E não houve nenhuma procura. Uhum. Não houve. Provavelmente não divulgaram tanto, né? Porque até então eu fiquei sabendo muito tempo depois. Mas assim, E igual. é uma forma de exclusão também, né? Eles falam assim, ah,
vamos interagir, vamos incluir criando uma categoria especial. Mas, assim, no meu ponto de vista, é uma forma de exclusão também. E também tem a questão estadual, por exemplo, São Paulo tem uma federação que eles têm a categoria Musa Trans, Uhum. e inclusive meninas de outros estados vão pra lá e competem. E eu quis fazer isso aqui. Eu quis tentar conquistar os meus troféus dentro de Goiânia para um possível regional e depois estadual e depois nacional. E fazer nome, né? Exatamente. Representar. O que eu tenho, o que eu sempre coloco em ênfase é isso, que eu sou uma mulher trans, eu sou a primeira mulher trans fisiculturista em Goiás, dentro de Goiás. Eu não quis e não precisei sair de Goiânia para ir para outro lugar conquistar um título e voltar. Que é o que acontece com as meninas, por exemplo. Tainá Dantas, Priscila, tenho diversas meninas no país todo que são mulheres trans, mas a maioria saíram de seus lugares, gastaram o dobro da grana para competir fora e voltar como atletas. Então, assim, é muito fácil pro Estado ter uma pessoa com um nome que foi conquistado fora. Uhum. Então, assim, é complicado isso, mas eu não digo que eu sou a única, porque realmente não sou, mas estadualmente falando, dentro de Goiás, eu acho que falta procura, falta de interesse de alguns meninos. Assim, eu conheço uma pessoa que tá Por medo tentando desse buscar, preconceito é, também, né? tá tentando buscar caminhos dentro do fisiculturismo, eu acho que inclusive você conhece, Hum. em particular eu falo o nome. Uhum. E aí, até então, não percebi nenhuma outra menina assim com esse interesse dentro dessa área. Possivelmente igual. Eu conheço uma menina que ela já foi atleta de natação. Porém, ela foi antes da transição. Hoje ela não tem esse desejo mais. Uhum. Então, assim, falando de esporte, eu acho que falta de procura mesmo. Sim, Então, sim. assim, é. Porque a sociedade, de modo geral, tanto como o Brasil e internacional, eles querem barrar isso, a competição de mulheres trans com mulheres cis. Independente se usa força, estética ou qualquer coisa do tipo. Porque sim, pra eles vai ser como se fosse uma tomada de lugar. Uhum. Que pra gente não é. Pra Não gente é é. apenas uma conquista. Mas pra eles é isso. Então, assim, todo mundo fica falando, cria uma categoria. A gente vai criar com quem? Com Com quem? quem eu, por exemplo, eu, Janaína, com quem eu vou competir? Uhum. Porque o meu primeiro campeonato foi sozinha. Eu subi no palco sozinha e ganhei o título sozinha. Então, assim, eu não considerei tanto esse título porque competi comigo mesma. Já na segunda vez, já fui com outras pessoas e tudo mais. Teve confronto, foi divertido, foi desafiador. Já foi legal. Mas foi com mulheres cis, não foi com outras mulheres trans. Uhum. Então tem toda essa questão. Sim. Agora, falando sobre premiações, você é uma atleta goiana, né? Daqui do estado de Goiás, você já deve ter rodado o Brasil todo, né? Imagino aí, competindo nesses eventos. E o que você já conquistou aí de premiação na sua trajetória? Então, os meus títulos, no momento, são todos regionais. Eu ainda não saí para fora do estado e nem de nível nacional, mas ainda Ah, sim. pretendo. Aham. Ainda pretendo. Mas todas as que você participou até hoje foi aqui Foi dentro de dentro de Goiânia. Goiás, Uhum, dentro de Goiânia. uhum, dentro de Goiânia. E você já ganhou alguma especial assim que você pode contar pra gente alguma situação? A última foi bem assim, Foi talvez um pouco. desafiadora, bem estressante, Conta pra gente. mas foi muito emocionante. Na hora que eu desci do palco, na verdade, na hora de subir no palco, eu já passei mal, porque eu tava com uma ansiedade muito alta. Uhum. Mas eu consegui competir de boa, tranquila, mas na hora que eu saí do palco, que eu vi que entrei na minha mão, aquela taça, aquele troféu na minha mão, foi muito divertido. Mas a questão foi muito desafiadora. Eu gostei bastante. Deu muito trabalho, gastei demais. Gastei o dinheiro de 2 rins. Mas deu certo, foi muito bom. Assim, bom também a questão da visibilidade que eu ganhei depois, que eu saí no jornal, aquela coisa toda, eu consegui alguns jobs como modelo. E deu tudo certo. Então foi um campeonato que me gerou muita satisfação financeira também. Legal. Massa você falar sobre isso, que eu fico imaginando, né? Que por mais que seja difícil e talvez pode despertar alguma disforia para as meninas trans, né? Que estão aí querendo participar, né, fazer parte desse mundo do fisiculturismo, mas às vezes tem esse medo, né? E também essa disforia, esse medo do preconceito, e a disforia de às vezes falar assim, eu não vou
porque eu vou criar músculo demais, não vou ficar com uma Tem aparência muito isso. feminina, Tem muito né? isso. Então, assim, eu acredito que tem como trabalhar melhor essa questão. E quero pedir para você contar um pouco, né? Tirar um pouco desse medo, às vezes, aí da cabeça de alguém, de alguma mana que tá assistindo a gente. Como que biologicamente acontece essa matemática no nosso corpo, né? O que você poderia trazer de explicação para essas meninas que têm Então, esse medo? o que acontece? Antes de ser atleta fisiculturista, como eu disse, eu sou graduada em Educação Física. E tudo que eu faço, né, nessa questão de atletismo, que eu obedeço fielmente aos meus treinadores, é porque eu também sei do que se trata, porque eu também estudei. Acontece que, um exemplo figurativo, um médico não pode fazer cirurgia nele mesmo. Então precisa de um outro médico. Sim. É o que acontece com a gente. Eu sou da área, entretanto, para eu subir a um nível de atletismo, eu preciso de uma outra pessoa cuidando de mim. E é o que acontece. É alguém que você confia, né? Exatamente. Primeiramente, confiar. Então, o que acontece? Um treinamento de musculação para mulheres trans é uma coisa bem parecida com mulheres cis. Eu vou ficar braçuda, eu vou ficar masculinizada. Não. Porque o que acontece? Existe todo um cálculo de treinamento de pesos para cada grupo muscular. Então, assim, no caso de mulheres que desejam ter perna grande, bunda grande, existe um treino específico para isso, uma intensidade específica para isso. Já os treinos de superiores, que é da cintura para cima, existe uma outra intensidade, uma outra técnica de treino. Inclusive, recentemente, uma menina trans me procurou no Instagram para eu montar uma mentoria online para ela. Porque ela exatamente tem esse receio. Falei assim, mano, tem toda uma diferença. Uma mulher trans, aliás, mulheres em geral, cis e trans, quando vão treinar os membros superiores, é totalmente diferente da intensidade dos treinos de perna. E também diferente de um homem, porque às vezes elas verem um homem, por exemplo, pegando um peso, fazendo um exercício que pra ela, se ela fizer a mesma coisa, ela vai ficar musculosa. Pode fazer o mesmo exercício, só que em uma intensidade diferente, um peso diferente, que ela vai continuar sendo feminina. Uhum. Então esse tabu, ele precisa ser visto de forma diferente, ele precisa ser tirado na verdade. Porque existe uma intensidade diferente, existe pesos diferentes para cada exercício. Então, por exemplo, se você pega 200 quilos para fazer um agachamento, obviamente que você não vai fazer a mesma coisa com os treinos superiores. Então tem toda essa questão. Pessoal, agora eu quero falar sobre os patrocinadores, apoiadores aqui do videocast Exponha-se. Tá passando aqui na nossa telinha aqui a Rádio Recreio FM, que é aqui, fica aqui no ladinho do nosso estúdio. Se você quiser anunciar aqui também seu negócio, sua marca, entre em contato com a gente, que a gente vai estar colocando aqui sua marca na nossa grade. Também tem a Universo de Cultura, que é aí do Anderson Freitas e da Daniana. O pessoal apoia a gente, tá? Abrindo as portas aqui dos estúdios pra gente poder fazer esse videocast maravilhoso para vocês. Janaína, atualmente, qual tá sendo o seu foco profissional? Você tá como personal trainer, você tá como modelo, você tá como atleta? Qual tá sendo a área que você tá mais atuante, ou desenvolvendo mais, ou algo que você tá começando agora também? Conta pra gente. Então, a minha renda principal, que eu costumo dizer, é de fato personal trainer, que é a minha área mesmo, a qual eu me formei. Eu sou personal trainer, que é onde eu me formei mesmo, me especifiquei. Na academia que eu trabalho lá, eu sou instrutora de sala, também sou supervisora de estagiários. E faço as minhas mentorias online e trabalho de personal trainer, no caso particular, lá na mesma academia. Uhum. Então eu passo o dia todo, a semana toda lá. Ah, eu vejo. Todo dia tem um vídeo seu lá na. Já tá virando dona, né? Da academia. E tem muito tempo que eu trabalho lá. Legal. Você contou pra mim nos bastidores que foi rainha de carnaval agora da Beija-Flor, recentemente. Conta pra gente como que foi essa experiência, como que surgiu o convite, como que aconteceu isso. Então, eu conheci um rapaz que era aluno da academia onde eu trabalho.
que ele mexia com isso e eu fiquei curiosa, porque assim, né, aquele negócio da televisão, aquelas mulheres sambando, aquela coisa toda, e eu fui, perguntei pra ele como que funciona e daí ele me fez o convite. O meu primeiro desfile foi ano passado, onde eu fui eleita a rainha trans Carnaval Beija-Flor Goiânia, e esse ano foi o meu segundo desfile. Então, assim, pra mim é uma honra ser também a primeira mulher trans no Goiás a ser muito rainha chique. Carnaval. Nossa, é muito gostoso fazer. É muito gostoso. Ah, Eu imagino. acredito que o carnaval em Goiânia deveria ser um pouco mais esplendoroso, porque vale a pena. Uhum. E o pessoal guarda mais pra São Paulo e Rio de Janeiro, né? Aham. Toda aquela magia do sambódromo. Nossa, podia ter aqui também. Né? Quando uma menina trans ou um rapaz trans chega para participar dos eventos de culturismo, que ele precisa ali fazer a sua inscrição, a pessoa trans, ela é tratada de uma forma diferente, ela precisa preencher algum documento diferente, precisa deixar claro ali na inscrição que ela é uma pessoa trans, ou não. Elas são tratadas ali no momento da inscrição de igual para igual, como qualquer outro atleta, e isso não é uma questão. Então, todas as federações, elas exigem de cara um documento retificado. Então, independentemente do nível de transição que a pessoa esteja e quer participar de um campeonato fisiculturista, ela precisa primeiramente ter o nome retificado, uma identidade oficial com o nome Oficialmente. retificado. Uhum, Não aquela identidade que tem os dois nomes, que é o uhum, social e o civil. Tem que ter a retificação oficial mesmo. uhum. E nas demais, No, uma federação em específico em Goiânia que ela solicita os exames, né, de aham. texto. A outra federação, pra mim, pelo menos, eles não exigiram o exame. Mas eu tô sendo tratada como uma mulher normal. Ah, isso vai de federação para federação. É, Cada uma tem particularidades. sua Uhum. particularidade. Entendi. Legal isso. E julgadas também são julgadas da mesma Sim, forma. homem trans com homem cis e mulher trans com mulher cis. Janaína, eu quero saber agora sobre os seus projetos futuros. Existe alguma possibilidade de você evoluir aí dentro da sua categoria como atleta, de repente de você se tornar uma treinadora, algo assim? Conta pra gente o que você tá tramando aí pros próximos 10 anos. Fala pra gente. Gente, treinadora pra mim, seria mal não, viu? O salário de uma treinadora é muito bom. Então, eu costumo não planejar muito, assim, sabe? Eu vou fazendo e vai acontecendo, eu coloco na cabeça e faço. Mas eu pretendo competir fisiculturismo pelo menos mais 2 ou 3 vezes e já aposentar. Porque sabemos que fisiculturista é bem parecido com jogador de futebol, aposenta muito cedo. Eu falo nessa questão mais por questão de saúde mesmo. Existe atletas idosos? Existe. Mas é uma questão bem mais perigosa, bem mais peculiar de trabalhar. Uhum. Então, assim, eu pretendo ter a minha velhice mais tranquila, sem estresse, porque estressa muito. Então, assim, eu pretendo competir mais 2 ou 3 vezes ali e já aposentar e fazer trabalho de modelo, alguma coisa do tipo. Investir em Fazer outra algumas área. pós-graduação, Uhum. montar minha academia, não sei. Vamos ver. Ah, legal, legal, legal. Então existe essa possibilidade. É. Casar. Ter filho, fazer família. Não, filho não. Não. Janaína, conta pra mim, então, como que funciona a questão dos patrocínios na questão aí dos atletas de fisiculturismo. Existe investidores para essa área também? Como funciona? Sim, existe. Mas as coisas acontecem quando você vai engajando no Instagram, você vai mostrando mais o seu cotidiano, suas dietas. Por exemplo, marcas de roupa fitness, se gostar de você e gostar do seu engajamento, porque tudo gira em torno de engajamento. Uhum. Porque às vezes tem um atleta fisiculturista que ele não é tão blogueiro, não gosta tanto de se expor nas redes sociais, só gosta de competir. E você é bem influenciadora, né? Bem Bem blogueira. blogueirinha. Eu vejo seus stories. Mas assim, a maior parte das vezes eu faço mais por diversão, por gostar mesmo, assim. Eu nunca busquei, assim. Quero, mas nunca busquei. Então, Uhum. se vocês quiserem aí me patrocinar, tô aceitando. Tem o meu Instagram aberto, Beleza. muitas visualizações.
Isso aí, gente, arrasou. Já aproveita, já deixa a sua rede social, onde o pessoal pode te achar no Instagram, qual que é o... Então, o meu Instagram de trabalho de fisiculturista é o Janaína com Y, Janaína M Souza com S. E se você quiser me contratar como personal, tem o Janaína Personal, com Y, gente. Ótimo. Janaína, agora eu vou pedir para você deixar, então, uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo, né? Para todas as pessoas trans aí que querem, de repente, ingressar como atletas, como fisiculturistas ou não, em alguma outra área. Deixa uma mensagem para esse pessoal, né? De repente, a gente fica assim, muito refém, né, desse medo do preconceito e eu acredito que como é uma área 100% estética, né, que é o fisiculturismo, a pessoa tem que ter um preparo ali mental, além de físico, né, mental também para lidar com isso, né? Então, deixa uma mensagem para essa galera que tá em casa. O que eu gostaria de dizer é que o mundo não tá tão perigoso quanto a gente pensa. Perigoso que eu falo assim, não vou pra academia porque eu vou sofrer isso e aquilo. Gente, só vai. Só vai porque onde existe gente ruim, existe gente boa. Procure a mim também, na minha academia, que eu vou atender vocês. Mas só vai, procura um esporte, pratica qualquer tipo de esporte, procure fazer aquilo que te dá prazer, um vôlei, um futebol, uma dança, qualquer coisa que faça você se movimentar. Eu falo isso principalmente para pessoas de menos de 30, porque ao passar dos 30, passar dos 40, você vai ter dificuldades em questão de saúde, todo mundo sabe disso, que a maior parte das vezes, pessoas acima dos 40, o médico vai obrigar vocês a praticar exercícios físicos, independente de qual for. Então, assim, procure logo, procure fazer alguma coisa. Não por questão de competição, mas por prazer mesmo. Se gostar de competir, que faça. Mas procurem praticar mais esportes. E é isso. Janaína, agora a gente vai fazer aquela brincadeira das palavras, aquela tradicional. Eu vou falar uma palavra e você vai falar a primeira que vier na sua mente. Que tem a ver com a sua palavra? Exatamente, Jesus. como fala? Ai, me senti no Bate programa da bola, Xuxa jogo agora. rápido. Se a primeira que você for falar for muito pesada, fala a segunda. Ai, vai lá. Vamos lá, vamos começar. Esporte. Prazer. Goiânia. Rude. Diversidade. Diversidade. Inclusão. Brasil. Atrasado. Religião. Polêmica. Família. Amor. Meta 2025. Segredo. Vamos partir. Agora as duas últimas. Essa não é bem uma palavra, é uma frase aí se você pode refletir sobre. Uhum. Indico de olhos fechados. Uma coisa que você indicaria assim, qualquer coisa. Você indicaria de olhos fechados. Meu trabalho de personal. Agora a última. Não indico nem pagando. Vixe, Maria. Algo que você não indica assim, nem... Ela tinha que... Nem aquela publi que você não faria de jeito nenhum. Público eu não faria de jeito nenhum. Puta que pariu. Sim. Legal. Uma pública eu não faria. Bebidas alcoólicas. Boa. Você bebe? Parei. Não mais. Ótimo. Meu esporte não deixa. Ótimo. Bom, gente, é isso. Quero agradecer, Janaína, pela participação, tá? Quem sabe numa próxima vez a gente recebe aqui mais pra você falar um pouco mais, contar um pouco mais, mostrar um pouco mais também do seu trabalho, falar Sim. um pouco mais sobre isso. Quero pedir pra vocês aí já, antes da gente finalizar,
Já se inscreve aí no canal, deixa o seu curtir, ativa as notificações para vocês ficarem por dentro aqui da nossa programação e poder receber mais vídeos como esse. Até a próxima. Tchau, tchau.